de coisas simples para mim. O dia em que o ator André Gonçalves foi parar na prisão... Começou a faltar dinheiro, começou a ficar mais escasso. Nenhuma mãe quer ver seu filho atrás das grades. E a decisão da justiça que o obrigou a passar os próximos 2 meses em casa, monitorado por uma tornozeleira eletrônica. André foi preso por não pagar a pensão alimentícia para uma das filhas. A dívida com as duas jovens chega a R$450 mil. Falta diálogo, empatia e falta amor. O Domingo Espetacular está no ar, com essa polêmica que atinge André Gonçalves e outras famílias que convivem com o luxo e a fama. Bairro do Juá, zona sul do Rio de Janeiro. Uma região nobre onde só há mansões. E uma vista deslumbrante. Neste endereço luxuoso, escondido em meio ao verde, mora André Gonçalves. O ator está proibido de sair daqui pelos próximos meses. Ele teve a prisão domiciliar decretada pela Justiça por não pagar pensão alimentícia para uma das filhas. O Domingo Espetacular conversou com o irmão de André, Marcelo Gonçalves. Ele revelou como o ator recebeu a notícia da prisão. No primeiro momento ele ficou realmente abalado. Falou sobre os problemas financeiros que ele estaria enfrentando. Começou a faltar dinheiro, começou a ficar mais escasso, começou a ficar mais apertada a situação financeira, como em qualquer família. E detalhes da relação tumultuada de André com as filhas Manuela e Valentina. Eu acho que falta diálogo, empatia, eu acho que falta entendimento e falta amor. André Gonçalves tem 3 filhos. A mais velha, Manuela, de 23 anos, Pedro Arthur, de 20, e Valentina, de 19. A mãe de Valentina, a atriz e jornalista Cíntia Benini, foi a primeira a entrar na justiça contra o ex-marido. Os dois se separaram em 2006, quando a menina tinha apenas 3 anos de idade. Na época, a justiça determinou uma pensão de pouco mais de R$ 2.200. Esta planilha, que consta no processo, mostra que já em 2007, André teria deixado de pagar a pensão de Valentina. Tempos depois, o valor foi reajustado para pouco mais de R$ 4.600. Segundo a acusação, o ator nunca pagou a dívida integralmente. Este advogado explica que André poderia ter pedido na justiça a redução do valor. A proposta precisa ser séria. Se ele mostrar que aquela proposta é o máximo que ele consegue e que a seriedade naquela proposta, muito provavelmente o juiz vai aceitar e fixar ele, juiz, não que a outra parte aceite o acordo, mas fixar ele uma revisão da pensão para que ela seja compatível com a possibilidade do devedor. André Gonçalves também deixou de pagar a pensão da filha Manuela. A dívida acumulada com as 2 meninas chega a quase R$500 mil. O advogado ainda explica que a prisão ocorre para forçar o devedor a pagar a pensão. Mas, segundo a lei, só podem ser cobrados os valores atuais dos últimos 3 meses de pensão. Termina aquele período, se não pagar a pensão naquele período, ela é solta, a dívida continua existindo, só que o devedor vai ser cobrado pelos meios normais. Bloqueio de patrimônio, bloqueio de conta corrente, bloqueio de empresas para que possa ser pago. Mas a prisão não vai acontecer mais. André Gonçalves teve a prisão decretada pela Justiça de Santa Catarina no final do ano passado, como mostra este documento. Mas como não havia tornozeleira eletrônica no sistema prisional do estado do Rio, a ordem só foi cumprida no último dia 7 pela Polícia Civil. O ator chegou a passar uma noite no presídio, como mostra este registro. Mas no dia seguinte, numa audiência de custódia, André foi liberado. Liberado, mas não em liberdade.
A Justiça determinou que André Gonçalves cumpra prisão domiciliar por 60 dias. A decisão só pode ser revogada se ele pagar os últimos 3 meses de pensão da Valentina, cerca de R$14 mil. Enquanto isso não acontecer, ele vai ficar preso aqui, neste condomínio, nesta casa onde vive com a mulher e os enteados. André não pode deixar o imóvel. Está sendo monitorado 24 horas por dia através de uma tornozeleira eletrônica. O irmão conta que a notícia abalou toda a família, em especial a mãe deles. Já é uma senhora de 70 anos, que tem uma doença grave. Ninguém quer ficar sabendo que o seu filho passou a noite na cadeia ou que está usando tornozeleira eletrônica porque está devendo dinheiro para as próprias filhas. Nenhuma mãe quer ver seu filho atrás das grades. Marcelo revela que falou com o irmão pouco depois dele ter sido preso. Foi uma conversa muito lúcida e muito certeira dos acontecimentos. E é preciso que nesse momento ele tenha calma, ele tenha paciência, ele tenha discernimento, ele tenha entendimento do que está acontecendo. Ele admite que André nunca foi um pai presente para as filhas. Infelizmente, não foi muito presente por conta do trabalho dele, por conta da juventude, por conta da demanda de coisas. E isso não tira a responsabilidade dele, não tira o erro dele, mas também não tira a falta de comunicação da parte delas, a falta de empatia da parte delas. E diz que o irmão não tem como quitar a dívida. Meu irmão acabou de vender a moto para pagar a dívida, meu irmão tentou pegar empréstimo no banco para poder pagar a dívida com elas, não conseguiu. André Gonçalves, de 46 anos, fez papéis de destaque na TV e no cinema, mas está longe das novelas há mais de 2 anos. O último trabalho do ator foi numa série para TV fechada no ano passado, mas André foi cortado da última temporada. Vou começar a fazer umas coisas simples para mim, pagar o arrego dos caras, depois a gente vê o resto. O ator propôs um acordo para pagar o que deve de pensão às filhas, mas as meninas não teriam aceitado. Ele propôs, acho que se não me engano, pagar R$1.500 para cada uma por mês, porque ele estava com a peça para estrear em setembro, que já não vai mais estrear. Ele ia dar o X% de bilheteria para elas, ou seja, ia pagar parcelado, através de dinheiro e de porcentagem da bilheteria. E elas não aceitaram, então não há o que fazer. Marcelo afirma que, atualmente, André é sustentado pela mulher, a atriz Daniele Vinitz. A Dani é a principal parceira dele. Sempre foi, nos últimos 7, 8 anos. É o braço direito dele, é o coração dele. Está dando total apoio, está 24 horas com ele. Está cuidando dele. Daniele ostenta nas redes sociais uma vida luxuosa. Na virada do ano, o casal viajou, mesmo com o decreto de prisão já expedido pela Justiça, e ficou hospedado neste hotel em Angra dos Reis, onde a diária custa mais de R$11 mil. Neste vídeo, Daniele chegou a mostrar as regalias do local, que contava com uma piscina privativa no quarto. Agora, as viagens e passeios ao lado do marido terão que ser adiados. Um dos agentes de futebol mais famosos do país enfrenta uma situação parecida. O empresário Wagner Ribeiro teve a prisão decretada pela Justiça de São Paulo. Ex-agente de Neymar, Robinho, Kaká e outras estrelas do esporte, Wagner é acusado de não pagar a pensão alimentícia dos 2 filhos há pelo menos 2 anos. Ele não está pagando por capricho, não porque ele não tem. A dívida, segundo Carla, ex-mulher do empresário, chega a R$650 mil. Ela diz que a vida não tem sido fácil. Tinha aquele momento que eu achava que não ia dar conta de ter o dinheiro para o dia de amanhã. Será que amanhã alguém vai comprar alguma coisa? Será que amanhã eu vou vender alguma coisa? Porque eu comecei a vender bastante coisa minhas. Eu comecei a tirar próprias coisas minhas que eu gostava para vender. Caiu 1000% o padrão de vida deles. O que, desde do que eles vestiam, principalmente do que eles comiam.
a vida social deles. E aí começa a pegar, por quê? O teu filho começa a te pedir as coisas e você não tem. Wagner não chegou a ir para a cadeia. A decisão acabou revertida por determinação da Justiça na última sexta-feira, depois que ele e a ex-mulher chegaram a um acordo. Muito abalado, o empresário falou com a nossa equipe. Foi a pior semana da minha vida. Eu tive no fundo do poço. Eu tinha vergonha de atender o telefone dos meus filhos. Tenho 4 filhos. Não sou bandido. Isso me deixou mal. Eu estou à base de remédio. Eu não durmo, no mínimo 3 noites. Ele diz que estava pronto para se entregar e que passou por situações constrangedoras. Hoje eu fiz a minha mala. Fiz a minha mala, coloquei roupas que falaram para eu levar, porque eu cheguei a ligar para a delegada geral. Wagner afirma que nunca deixou de dar suporte aos filhos, mas admite que não depositava o valor integral da pensão. Ele não revela os números. O valor que eu fui condenado a pagar é excessivamente alto. Eu não tinha condições, não tenho condições. Mas quero deixar bem claro que nunca faltou nada para os meus filhos. Absolutamente nunca faltou nada. Muito pelo contrário, sempre dei tudo para eles. Pelo acordo, o empresário vai pagar parte do que deve aos filhos e parcelar o restante. A briga para reduzir o valor da pensão continua. O ideal para todos em todo o processo judicial é chegar num acordo, mas infelizmente e eventualmente, quando isso não é possível, o juiz vai fixar de acordo com a possibilidade de quem paga e com a necessidade de quem recebe. Em nota, a defesa de André Gonçalves informou que está tentando um acordo com as filhas do artista, que possa atender os interesses de todas as partes envolvidas e que reflita a atual realidade financeira de André. A filha, Valentina, acabou de voltar para o Brasil depois de um intercâmbio de 6 meses na Europa e não comentou sobre a prisão do pai. Para nossa reportagem, a filha Manuela também disse que preferia o silêncio. Por mensagem, ela escreveu que está emocionalmente esgotada e não aguenta mais lidar com isso. Mas o tio das meninas ainda tem esperança de que um dia as duas finalmente se entendam com o pai. Porque se tivesse amor no coração de ambas, no coração das famílias que estão processando meu irmão, eu acho que se pensaria um pouco de onde ele veio, o que ele conquistou e o revés que ele está passando na vida agora. Acredito que, penso eu, que eles devam amadurecer, esfriar as cabeças, sentar numa mesa, tomar um café, bater um papo e se perdoar, entende? Porque a dívida vai ser paga, quer que seja agora, quer que seja daqui a 1 ano, 2 anos. Ele tem que voltar a trabalhar para poder ter dinheiro para poder pagar. E ele vai pagar.